Olá, estamos aqui nessa reunião, eu e Nayara. Então você está numa posição e a Nayara está bem aqui do lado. Então é como se você também fosse meus olhos. E nós marcamos essa reunião, vai ser uma reunião semanal, né, Nayara? Para trabalharmos o planejamento da oficina que estamos realizando com idosos. Já estamos nesse processo, mas aí nós chegamos à conclusão que eu não tinha explicado para a Nayara desde o começo como é pensado o processo quando vamos iniciar numa instituição ou outro lugar. Então vamos lá. Então esse vídeo é como se fosse uma videoaula explicando como você se planeja como profissional para começar a atender numa outra instituição. Então nós fomos convidados porque nós somos um Instituto de Arte Terapia e acharam a gente na internet, acharam interessante a possibilidade de utilizar a arte terapia com idosos. Ainda que eles não conhecessem muito, mas tinham um desejo de nos conhecer. E assim aceitamos, não foi assim? Sim. Né? Assim, com a cara e com a coragem, do jeito que a gente funciona aqui mesmo. E o que acontece? Quando são grupos assim, né, na teoria dizem assim, você tem que priorizar fazer um grupo heterogêneo ou homogêneo, de preferência homogêneo. Então, na instituição, eles já são um grupo homogêneo, porque todos são idosos. Mas claro que dentro de ser idosos tem aqueles que são mais dependentes e os que são mais independentes. Então já são duas características dentro da homogeneidade. Então significa que eles não são homogêneos de qualquer forma. Só significa que eles são homogêneos em ser terceira idade. Né? De serem pessoas que não podem ficar em casa sozinha, que as famílias consideram que precisa ficar numa instituição. Então, nessa característica geral, eles são homogêneos. Mas a gente já percebe, até mesmo pela pessoa que é administradora que nos contratou, ela diz, né, aquele tipo de instituição que é um centro-dia, né, um centro-dia de idosos, é uma instituição que não consegue abranger qual tipo de idosos? Não consegue abranger os acamados, não consegue abranger os com Alzheimer ou demência grave, que já estão mais pro final do desenvolvimento do Alzheimer ou demência. Mas quando está com o início de Alzheimer, sim. Mas quando já está mais agravado, não. Então, tudo que precisa de mais continência, ter mais atenção específica, mais técnicos de enfermagem, mais enfermeiros, lá não tem. Tanto é que você observou que lá só tem cuidadores, né? Não tem um enfermeiro. Deve ter um técnico de enfermagem que organiza algum certo tipo de medicação, mas não tem aquele enfermeiro que vai fazer a intravenal ou vai fazer a alimentação parental. Não tem essa característica. Já tem outras instituições que fazem isso. Essa não. Então, só cabe naquele lugar idosos com certa independência, né? E mais, então eles se tornam homogêneos por causa disso, mas já são heterogêneos porque tem alguns que, como você percebeu, estão com Alzheimer, tem 2 com Alzheimer, tem alguns que têm a consciência bem ainda, que conversam com a gente, que trocam ideias novas, tem outros que só contam histórias antigas. Você já percebeu isso? Então tem uns que conseguem ainda se conectar com o presente e outros que estão, né, vamos dizer assim, com autonomia ainda, física e mental, mas falam só do passado. Não falam do presente, não interagem. Então aí eles começam a se tornar heterogêneos, né? Mas ainda assim nós trabalhamos como um grupo homogêneo. E existem também linhas, né, que falam assim, que você deveria olhar o prontuário de cada um, fazer uma entrevista com cada um. Essa é uma linha de trabalho. Eu, pessoalmente, já trabalhei com isso. Eu acho que não surtiu o efeito do grupo, porque pelo fato de você introduzir você na dinâmica da instituição, perguntando para cada um o que cada um é, o que cada um quer, você acaba chegando com uma característica de atendimento individual. Aí eles te olham como assim, essa Paula, essa Nayara ou esse profissional tá vindo para atender a minha demanda individual, porque você chegou e fez isso, né? Então o paciente acaba lendo isso e fica estranho e pode criar até um vínculo negativo, né? Essa expectativa que ele tem sobre nós, né?
Fica negativo se ele criou a expectativa de ela vai ser minha, né? Ela veio aqui pra me ajudar, mas aí ela chega aqui e não eu não sou o principal do grupo dela, e agora? Então isso pode criar um vínculo negativo. E tipo, não querer mais ir, não querer participar porque a pessoa ficou frustrada. Então aí por isso que eu já chego, de que jeito? Eu chego entendendo que é um grupo homogêneo e que eu vou dar uma atividade pro grupo e vou perceber nessa anamnese, né? Porque daí se chama anamnese. Não teve a entrevista inicial, né? Assim que eu vou entrevistando as pessoas, eu vou direto para uma oficina que vai ser a entrevista inicial. Então recorda que a primeira atividade eu gosto de utilizar como primeira atividade geralmente recorte e colagem. Essa é a minha predileta, né? E é predileta por quê? Porque daí nós podemos ver se eles conseguem escolher, ou seja, eles estão no presente ou não, o que essa imagem diz dele ou não. Autonomia. Se tem autonomia para pegar a revista e escolher, porque você viu que tinha gente lá que você folhava com ele e mesmo as imagens estando prontas na revista, ele tinha dificuldade de saber o que ele queria, né? Então você já consegue perceber que aquele paciente tem dificuldade ali na escolha. Então esse já é um diagnóstico que para ele deu isso. Para outras pessoas ali naquele grupo, nossa, muitas imagens, né? Teve uma outra lá que queria tantas imagens que não cabia na folha. Aí eu falei, olha, tem que caber na folha. Então você vai começar a selecionar aí o que é mais importante de tudo que você gosta. Que daí já é a análise dela, né? Ela é uma pessoa que possivelmente gosta de muitas coisas, tem dificuldade de selecionar. Então aí com essa conversa ela já começa a perceber, nossa, eu vou ter que selecionar uma ou outra coisa, vai ter que caber aqui. Que já é um novo movimento para o cérebro dela, né? Selecionar, não pode ter tudo. E já tiveram outras que selecionaram uma imagem só, ou duas, que não tiveram essa conotação. Então você percebe como cada integrante, e vai a partir daí decorando o nome de cada um e percebendo o movimento de cada um. E além de diagnosticar, se eles selecionam, se eles cortam, como eles colam e organizam a imagem e contam a história, tá vendo? São várias fases. Selecionar, psicomotricidade é o recorte, depois o colar já simboliza a organização mental, e daí as histórias é o que vai ser a parte projetiva, né? De contar o que aquela imagem representa para ele. Então representa o passado dele, a maioria foi, né? Sim. Representando o passado. Ou representando as netas, né? Os netos, a pessoalidade mais jovem da história de vida deles. Então foi bastante em relação aos netos, o que eles estão fazendo agora, o que eles estão decidindo da vida, né? A maior parte das histórias que surgiram foram essas. Ou de quando eles trabalhavam. Ou de quando eles trabalhavam, aquela sensação de ser produtivo. Então falaram dessa época. Então a gente já consegue perceber que de modo geral para o grupo, ser produtivo ou se lembrar de quando foi produtivo é um tema importante. E é isso que nós lemos no grupo, que eu chamo de alma do grupo. O que o grupo gosta, não é o que uma pessoa gosta, o que o grupo gosta. Então essa alma do grupo, ela é muito sutil. Então você percebe tanto o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, percebem se elas estão adaptadas ao grupo, ou se um faz fusquinha com o outro, faz discussão com o outro, né? Isso faz parte da alma do grupo. Se existe gente que se senta fora, se existe gente que é o dominante, aí já começa a perceber que se existem papéis fixos. Se um é sempre o líder, se um é sempre o reclamão, se um é sempre o palhaço, se um é sempre o rabugento ou o nojento, cada um, para perceber os papéis. Então, esses papéis também são relacionados a essa alma do grupo. Os papéis sociais, né? Quem é mais o quê e por quê? Porque todos esses papéis sempre vão aparecer nos grupos, não só nesse, em todos, né? É estranho dizer, mas por que será que em todo grupo tem o líder, tem o palhaço, tem o irritado,
Tem o só que obedece. Tem o que só obedece, em todos os lugares. Todos. Na sua aula vai ter. Se fizer o grupo aqui, como a gente já fez, ano passado teve. Lá tem. Então eu chamo isso de alma do grupo. Porque quando as pessoas se reúnem, esses papéis funcionam inconscientemente, automaticamente eles funcionam. Né? Pode ser que em outros lugares aquela pessoa que é líder aqui não seja líder lá. Mas ali, o movimento do grupo cria um líder. Né? O fato de estar em grupo. Por isso que é a alma do grupo. Aí eu analiso essa parte, né? Como eles estão. Esse grupo específico, o que você sente deles? Que eles são harmônicos? Não tanto, acho que tem a divisão entre as mulheres e os homens, é bem definido, eles não gostam nem de sentar próximos. Só que quando é pra compartilhar algo, eles se envolvem bem. No dia do pão, teve um que pediu pra uma mulher amassar com ele, então houve esse movimento, bem legal. O pão foi a atividade que mais pôde unir eles, né? Porque eu lembro que a gente percebeu isso, esse já é o quarto dia que nós vamos, né? No primeiro dia nós observamos que eles se sentavam separados. Sim. Totalmente separados. E daí nós Era já começamos... a mesa dos homens e a mesa das mulheres. Mesa dos homens e mesa das mulheres. E daí nós já colocamos como, né, na fala, que nós gostaríamos que tivesse uma integração, até mesmo que eles ficassem mais perto mesmo, porque eles sentam até separados, né? A gente tem que ficar andando longe e dando volta na mesa para acomodá-los. Então, a atividade do pão realmente foi uma atividade que trouxe foi facilitador para que eles se unissem, né? Aí, antes de fazer essa atividade ainda como diagnóstico, nós utilizamos o desenho, porque depois que nós fizemos recorte e colagem, eles contaram, ainda nós fizemos plantas, né, para ornamentar a cidade. Nós criamos os recortes de colagem como se fossem as pessoas, e depois nós colamos, cada um fez uma planta, porque Maringá é uma cidade muito arborizada. E praticamente todos são daqui. E todos falamos de Maringá e da vida em Maringá. Tem até, inclusive, um pioneiro de Maringá. Então, né, Maringá é uma cidade jovem, tem 75 anos, uma coisa assim. Né? Esse pioneiro tem 85, 90. Então, né? Então, eles têm a história de Maringá com eles. Aí nós demos o nome da cidade de Maringá, eles escolheram o nome da cidade e ainda arborizamos a cidade, assim como Maringá é. Então, cada um pode fazer a sua árvore, que aí nós conseguimos perceber que teve uma integrante que não tinha participado do recorte de colagem, mas na hora de fazer o desenho ela foi. Sim. Então, a gente percebe que numa dinâmica, tendo numa vivência, né, num encontro só, tendo duas atividades, integra até aqueles que fogem de uma, mas vêm para outra. Então, por mais fácil que o recorte de colagem ela não se interessou, mas aí na hora de fazer flores, de arborizar, ela foi lá espontaneamente, sentou, pegou a folha e desenhou. Então, ela fez as suas flores para colaborar com o Maringá, para participar da atividade. Assim como teve pessoas que na hora de desenhar também não gostaram. Não ficaram. Mas no recorte de colagem? Mas no recorte de colagem, sim. Inclusive, aqui gravando esse vídeo tem uma característica. Tem alguns que têm baixa visibilidade. Então, na hora do recorte de colagem, nós ajudávamos a falar assim, olha, isso aqui é uma moça desse jeito, ou isso aqui é uma casa, a casa é desse jeito. E aí ele falava, essa que eu quero. Então, nós selecionávamos essa, mesmo que ele não teve toda a visibilidade daquilo, não viu, mas nós selecionávamos e cortávamos para ele. Fazíamos esse processo de ajudar a selecionar a imagem, no caso de baixa visibilidade. Mas aí chega na hora do desenho, a maioria que tem baixa visibilidade não quer, né? Só teve um que tem baixa visibilidade, que ele é o mais animado, ele topa tudo, ele senta lá e não levanta nunca mais, ele quer ficar lá, né? Que eu utilizei, eu utilizei o dedo dele, fiz, né? Passei o desenho assim, ele foi escolhendo a cor. Que cor que você quer? Eu quero verde. Peguei o verde, fiz o verde. Que cor que você quer essa planta? Eu quero uma roseira branca. Pronto, fizemos uma roseira branca. Ajudei ele a desenhar essa roseira branca
pelo desejo dele, não porque realmente ele foi lá e materializou com o jeitinho dele, o risquinho dele. Não, pelo desejo. Mas isso já é o nosso movimento de adaptar a técnica à dificuldade que ele tem. Porque é uma dificuldade visual. Então, a gente tem que ajudar ele nós vamos ser os olhos dele, né? Já que não todas as pessoas têm baixa visibilidade, né? Ele tem, dentro de um grupo que supostamente é homogêneo, tá vendo como não é homogêneo? Então, aí sim, nós nos adaptamos. Então, esse foi o primeiro dia, né? Você saiu de lá com qual sentimento do primeiro dia? Você se lembra, Nayara? Se você gostou, não gostou, como você se sentiu sendo a terapeuta? Eles estavam bem resistentes, pelo menos eu achei no primeiro dia, um pouco, não com vergonha, mas não querendo estar no movimento, bem resistentes mesmo. Mas com o desenvolver de toda a atividade, eles foram se soltando, foi bem legal. Eles viram que não era mais uma atividade, alguma coisa cansativa. Que era algo que eles poderiam desenvolver a criatividade deles ali. Sim. E nesse dia eu percebi que alguns pediam, né? Você tem que dizer o que a gente tem que desenhar. Você tem que dizer o que a gente tem que recortar. E nosso processo é não fazer isso, na verdade. A gente diz que eles têm que recortar coisas que eles gostam. Na verdade, eu disse o que eles têm que cortar. Mas eles queriam que dissesse assim, não, tem que ser uma pessoa, tem que ser uma casa, tem que ser... Então essa nuance, né, de precisar ser muito objetivo, a nossa técnica ajuda eles a não serem objetivos, na verdade. Né? A eles serem mais expressivos e serem do jeito que são, né, com os gostos que têm. Então, acho que esse foi o primeiro dia e deu para perceber, né, que eles são separados em gêneros, que eles ainda estavam nos conhecendo, mas entenderam que nós vamos lá fazer uma dinâmica em grupo, não estamos ali para resolver em especial o caso de ninguém, né? É para termos uma tarde gostosa, lúdica, risonha, divertida. Então eu acho que a gente conseguiu dar o nosso recado e ao mesmo tempo a gente conseguiu sentir eles. E no dia 2, o que a gente fez no dia 2? Tinta. Foi a massinha, não? Foi a pessoa, um nó? Foi a minha boneca de nó. Foi a boneca de nó. Então, no dia 2, a partir desse primeiro dia, o que eu pensei? Vamos trabalhar materiais 3D, ou seja, coisas que não são desenho, recorte, colagem, que são elementos 2D. Então, vamos trabalhar o 3D, que eu senti que, não sei, o insight veio que de alguma forma isso seria mais valioso do que continuar ali, até pelas limitações de recortar, colar, de desenhar, né? Eu senti que tinha muitos entraves ali. Então nós fizemos a boneca, porque a boneca, ela é um pedaço de tecido que você vai dando um nó e cada nó se torna uma parte do corpo. O nó da cabeça, o nó... Eu acho que eu tenho uma aqui. Eu acho não, eu tenho duas. Voltei, aqui no meu armário. Ó. Então nós fizemos essa boneca, é um pedaço de tecido comprido, maiorzinho assim, e daí nós damos um nó que vai se tornar a cabeça, damos mais um nó que vai se tornar o quadril, abrimos o restinho, fazemos um nó e um nó que vai virar as pernas e o pezinho. E depois, com mais um pedacinho, nós vamos amarrar aqui no meio e fazer os bracinhos. Logo, nós vestimos ainda, né? Sim. Depois de fazer toda essa técnica de psicomotricidade, dessa lógica de que uma parte vira isso, outra parte vira aquilo, outra parte vira aquilo, outra parte vira aquilo, depois de tudo isso, desenvolvendo a criatividade, fazendo muita piada, se o cabelo é grande, se a cabeça era grande ou pequena, se era gaúcho, se não era, né? Então, ainda nós vestimos, colocamos roupinha, né? A maioria colocou saia e blusa, vestido, né? Tivemos poucos elementos masculinos, mesmo que nós temos metade das pessoas do sexo masculino. Então
também eles vestiram as bonecas deles de mulher, né? Poucos viraram bonecos homens, né? E nós ajudamos a construir os vestidos, algumas já começaram a contar história que já foram costureira, né? Começaram a contar histórias próprias sobre isso, que sabia fazer. A maioria de lá já não exerce mais nenhuma das atividades que já fez. Então elas contam, eu já fui costureira, não que eu costuro ainda. Né? Elas contam de atividades passadas. E daí, cada um ainda colocou um nome para esse boneco, lembra? E a maioria, e a idade. E o que ela gostava de fazer. O que ela gostava de fazer. E aí a maioria era do sexo feminino. Era quase as netas, né? Sim, jovens. Eram pessoas jovens. Falaram até a faculdade. Na época de fazer faculdade, né? Nessa época que acredito que a maioria dos netos estão, né? Realizando faculdade. Coisa que a maioria ele não fez. Né? Se nós formos observar, eu acredito que tem umas 2 pessoas que são formadas. Todos foram trabalhadores, profissionais, mas não da vida acadêmica, né? Formados assim. Então essa foi a atividade número 2 e foi só esse dia, né? Que ela demorou bastante. Foi. Então ela demorou cerca de umas 2 horas e pouco para fazer, vestir e criar o nome. Foi tudo isso em volta desse personagem aqui legal. Só que aí eu percebi, aí vem o que você percebe, que nenhuma das atividades ainda eles se colocam, né? Eles colocam outras pessoas. Uma imagem jovem. Sim. Ele não. Então, é como se a imagem do velho não fosse tomada, reproduzida. Eles não sei se não tomaram posse da imagem do velho sábio, mas esse pode ser o nosso movimento de desenvolvimento. Porque na aula número 1, na atividade número 1, eles lembraram de quando eles eram produtivos e de pessoas produtivas. Nessa daqui, eles também trouxeram coisas produtivas. Quem é o jovem? É ele, não eu. E para a pessoa idosa, ser produtivo nesse caso é ser o velho sábio, é ser a pessoa que passou por uma experiência de vida, passou pelas dificuldades da vida e tem conteúdo para ensinar os jovens a não fazer tanta coisa errada. Sim. Ou ensinar os jovens a fazer o caminho certo, a não errar ali, a aproveitar de uma forma que talvez ele não tenha aproveitado, porque ele tem o ensinamento. Então esse, Nayara, anota aí, por favor, eu acho que tem que ser o caminho terapêutico para nós ajudarmos eles a encontrar e viver o velho sábio, que é realmente o aspecto que eles estão vivendo. Assim eles se tornarão produtivos. Eles não vão ser mais produtivos costurando, fazendo pão, limpando a casa ou trabalhando fora. Porque a ideia de produtivo está no jovem. Essas ideias, realmente, ser produtivo no trabalho ou cuidando de casa ou cuidando de filho é coisa de gente jovem. O ser produtivo para a idade deles é ser o velho sábio. Aí nós podemos até, já tá começando a ter um insight sobre as nossas próximas atividades. Porque dessa atividade aqui, nós fomos pro 3º dia e aí... Massinha. Você tinha sugerido a massinha e daí, ao invés de comprar a massinha, nós fizemos a massinha, não foi isso? Sim. Aí nós pegamos a massinha, mas eu acho que sobre esse 3º dia... Eu acho que nós vamos conversar no próximo vídeo, numa próxima aula, para vocês já ficarem entendendo como que nós preparamos a anamnese, entendemos essa primeira oficina, preparamos a segunda, então fomos de novo. Essas 2 primeiras, na verdade essas 4 primeiras, é uma anamnese.
você não consegue fazer uma anamnese de um grupo só com um estudo. No primeiro eles estavam resistentes, no segundo eles já estavam mais abertos e agora eles já estão esperando a gente amanhã. Isso, já conhece, já estão ansiosos, já estão querendo saber o que nós vamos trazer e já dão ideia do que a gente pode fazer para agradar aquele ambiente de coisas que eles gostam. Então vamos fechar esse vídeo aqui nessas 2 atividades e daí depois nós gravamos as próximas 2 atividades, já entendendo que tudo isso vai construindo um processo e você que está assistindo, você já tem noção de como você pode iniciar e planejar essa abordagem para atrair e estar com esses ambientes diversos que nós somos convidados a trabalhar. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.